Graça e paz, meus amados. Nós louvamos ao Senhor, porque Deus tem cuidado de cada um de nós. E, de fato, todas as promessas de Deus se cumprem nas nossas vidas. Por isso, estamos aqui novamente também para agradecer a Deus, para louvarmos a Deus por tudo que Deus tem feito. Nós vamos agora fazer esta oração. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por esse momento de culto no lar. Rogamos a sua graça sobre cada um, Senhor Deus, sobre aqueles que estão enfermos, sobre o Alex, sobre a Cibele, sobre o seu esposo, sobre o Samuel também, Senhor Deus, que vai fazer uma cirurgia, que a boa mão do Senhor esteja com ele e que tudo possa correr bem. E obrigado agora, Senhor, também por estarmos aqui para te adorar e te bendizer. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus. Louve ao Senhor. Quero sentir o amor.
Meus amados, nós vamos meditar num texto muito bonito nessa noite, que se encontra no Salmo 91, o versículo 14 a 16, que nos diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar. Pai, fala aos nossos corações, nos traz, Senhor Deus, a revelação da sua vontade para as nossas vidas. Em Cristo Jesus que oramos. Eu gostaria de falar hoje sobre as ricas bênçãos do Senhor para as nossas vidas. As ricas bênçãos. Nós já temos muitas e muitas bênçãos, mas nós poderemos ter muito mais outras bênçãos nas nossas vidas. Mas a palavra do Senhor coloca aqui dois condicionais para que nós recebamos as bênçãos do Senhor. Primeiro deles diz, porque a mim se apegou com amor. Primeira coisa, se apegar a Deus com amor. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos sempre Deus colocando alguma coisa relacionada ao nosso amor para com Ele. Outro dia eu falei sobre isso. E uma das coisas que nós vemos em primeiro lugar que Deus requer de nós é o nosso amor. Lá na palavra do Senhor em Lucas, capítulo 10, versículo 27, nos diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Veja, esse é o primeiro mandamento de Deus, que é amor à pessoa dele. E aqui não é um sentimento qualquer, mas é algo que envolve muito mais do que sentimento. Por isso ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração aqui envolve, de fato, o sentimento. Mas ele não fica só amar de todo. Ele não fala parte do coração, mas de todo o coração. Ele diz de toda a alma. Ou seja, esse amor tem que haver um envolvimento espiritual. Movimento espiritual de respeito, movimento espiritual relacionado também à questão de ter o Espírito Santo nas nossas vidas, de nós orarmos, de nós buscarmos a Ele. Tudo que está relacionado à alma. Alma é exatamente uma ligação profunda com Deus, acima dos sentimentos. E depois ele diz que nós devemos amar a Deus não só de todo o coração, não só de toda a nossa alma, mas de todas as nossas forças. E aqui, forças está ligado com o quê? Com a atitude, com ações. É você amar a Deus também produzindo alguma coisa, de atitudes, de relacionamentos, de tudo aquilo que envolve exatamente ações da nossa vida. Tudo aquilo que nós vamos fazer para a glória de Deus. Até mesmo você indo para o trabalho, você pode adorar a Deus. Você pode fazer alguma coisa para Deus. Falando ao seu amigo, falando às pessoas de Cristo, você está amando a Deus de todo o seu coração. Aqui nós temos a primeira coisa que Deus requer de nós. Ame a Deus de todo o seu coração. Ame a Deus acima de tudo para a glória dele. Em segundo lugar, ele nos coloca outra condicional, diz esse versículo, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, mas ele diz, porque conhece o meu nome. Em segundo lugar, nós devemos conhecer o nome de Deus.
E quando a gente pensa sobre conhecer o nome, na realidade aqui é conhecer a Deus, é uma parte pelo todo, uma figura de linguagem, a gente pensa, por exemplo, em Davi. Davi foi um homem que conheceu profundamente a Deus. E a gente vê todo o envolvimento de Davi com Deus. A gente vê Davi buscando a Deus nas batalhas. A gente vê Davi compondo músicas para o louvor de Deus. A gente vê Davi empenhado em realizar as coisas para o Senhor. Davi teve um grande conhecimento de Deus, ao ponto que a palavra de Deus nos diz em Atos 13, 22, Deus, o testemunho de Deus sobre Davi, assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu acho fantástico essa expressão, Deus falando de um homem e dizendo que ele achou um homem segundo o coração dele. Vamos dizer, o coração de Davi batia também conforme o coração de Deus. Davi procurava realizar a vontade de Deus. E ninguém realiza a vontade do outro se não o conhece. Davi foi um homem que se debruçou no conhecimento de Deus. É por isso que esse texto diz que ele fez toda a vontade de Deus. Conhecer o nome de Deus é exatamente isso, meu amado, minha amada. É você procurar conhecer a vontade de Deus. É você se debruçar nos mandamentos de Deus. É você se debruçar na palavra de Deus. É você se alimentar dessa palavra. É você procurar profundamente saber a vontade de Deus. Aí sim você será uma mulher segundo o coração de Deus ou um homem segundo o coração de Deus. Essas duas coisas, se apegar com amor e conhecer o nome de Deus, traz as ricas bênçãos de Deus nas nossas vidas. Quais? Bom, o texto aqui nos fala de algumas dessas bênçãos. A primeira das bênçãos diz aí: livrarei e poloei a salvo. Quando nós conhecemos a Deus e amamos a Deus, Deus nos livra. Nos livra do quê? Dos perigos que nos cercam. Meus irmãos, quantos perigos nos cercam, quantos e quantos. Se os nossos olhos fossem abertos, nós veríamos a atuação satânica, o desejo de Satanás de nos destruir. Deus se tem protegido de pessoas que às vezes tentam te destruir. Ele diz aqui que Deus nos livra e nos põe a salvo. Deus vai te livrar de situações delicadas, difíceis. Se acaso você adentrou dentro delas, Deus te livra e Deus te salva desses problemas. Essa é a primeira bênção. Dos perigos da vida, Deus nos livra e Deus nos põe a salvo. Mas em segundo lugar, nesse versículo 5 diz: Ele me invocará e eu lhe responderei. Meus irmãos, nós queremos com certeza que Deus olhe para nós, que Deus conheça o nosso coração, que Deus saiba daquilo que às vezes nós estamos passando e que Ele nos responda diante dos momentos delicados. E o salmista diz aqui que quando nós invocarmos a Deus, Deus vai nos responder. Com certeza, Deus pode responder sim, Deus pode responder não, e Deus pode te responder espera. E aí o nosso coração tem que se aquietar. Quando você ora a Deus, quando você entra em comunhão com Deus, uma coisa sucede: o seu coração se acalma. Quando você está na presença de Deus, não é somente você colocar os seus pedidos diante de Deus. Naquele momento há uma comunhão com o Deus eterno.
A santidade de Deus adentra dentro do nosso coração. A paz do Senhor abunda dentro da nossa vida. Então, quando nós estamos orando, nós não vamos ter o benefício só da resposta de Deus, mas também da presença de Deus. E isso é uma rica bênção sobre nós. Você invoca, você tem a presença e Deus vai lhe responder. Em terceiro lugar, ele diz: estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. E Deus estará conosco, vai nos livrar e vai glorificar diante do quê? Diante da angústia. Por isso que ele diz, na sua angústia. Meus amados, como é difícil a gente estar com o coração angustiado, não é verdade? Quando você está angustiado ou angustiada, quando você está vivendo uma situação que aperta o seu coração e parece que a gente está sem saída. Esse é um momento difícil, um momento quando você tem que tomar decisões, um momento quando você recebe uma notícia e a angústia entra dentro do seu coração. E olha o que esse texto diz, na sua angústia estarei com ele. Você pode estar angustiado, mas você não estará sem a presença de Deus. Estar no sentimento de angústia não significa um vazio, não significa abandonado ou abandonada. Significa, para aqueles que amam, para aqueles que têm comunhão com Deus, é exatamente que Deus estará contigo neste momento. Oh, eu estou tão angustiado. E aí você pode saber, o Senhor está do seu lado. Na sua angústia, Ele vai estar com você. E diz aqui, livrá-lo-ei. Deus vai te livrar dessa angústia. A angústia vem, mas a angústia sai. E exatamente essa operação do Espírito Santo na sua vida, na nossa vida, é que vai fazer com que a gente fique livre da angústia. E angústia provoca depressão. Angústia está associado com N doenças. E Deus diz que vai nos livrar e vai glorificar. Glorificar, eu entendo aqui que ele vai trazer um resultado positivo e nós vamos nos sentir bem. Ele vai encaminhar as coisas, ele vai ajudar a resolver as coisas. E eu tenho visto isso. Muitas pessoas em momentos angustiosos, a presença de Deus, também o livrar daquele momento angustioso e o glorificar o nome do Senhor nas nossas vidas, nos trazendo melhoras, nos trazendo tempos diferentes e melhores para o nosso ser, para a nossa vida. E a palavra do Senhor nos diz no Salmo 60, versículo 11, presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. É verdade, quem mais vai te prestar auxílio no momento de angústia é Deus. Porque muitas vezes as palavras dos homens não vão te ajudar, muitas vezes os homens não vão te entender, mas Deus sim. E como diz aqui, Ele, no momento da angústia, vai nos prestar socorro. Outra coisa importante, irmãos, outra bênção que Deus dá às nossas vidas, e agora é na extensão da vida, não é algo pontual, como por exemplo no momento da angústia, no momento em que alguém estiver nos perseguindo, isso é algo que eu chamo de pontual. Mas Deus vai colocar na extensão da nossa vida outra bênção. Ele diz, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Saciá-lo-ei com longevidade. É uma vida com sabor, né? Quando a gente pensa em saciar, significa que eu estava com fome, comi e agora me sinto bem. Esses dias, às vezes eu tenho percebido, quando vai chegando perto do almoço, eu começo a tremer um pouco, porque o estômago já está vazio. Mas depois que eu como, eu vejo que as minhas forças são restabelecidas e o tremor diminui. Exatamente. Deus vai nos saciar com longevidade, uma vida longa, mas uma vida gostosa,
uma vida com sabor. E ele termina aqui dizendo, e lhe mostrarei a minha salvação. Ou seja, quando a nossa vida se encerrar, Deus vai abrir as portas e vai mostrar a nossa salvação. Nós já temos a salvação dentro em nós, através de Cristo, mas um dia ela vai se revelar completamente. Não é só a salvação do pecado, mas é a salvação também da nossa carne, porque vamos receber um corpo glorificado, estaremos para sempre nos céus com o Senhor. Esta é a bênção da extensão da nossa vida, longevidade, mas também do nosso futuro eterno, estarmos totalmente com Deus, com um corpo glorificado. Estas são as ricas bênçãos que Deus nos concede. E eu gostaria que você pudesse refletir sobre isto. Para que você tenha acesso a essas ricas bênçãos que eu falei, você precisa do quê? Amar a Deus. Porque a mim se apegou com amor, se apegue com amor, ame a Deus, tenha Deus em primeiro lugar na sua vida. E também conheça o nome de Deus. Entre dentro da palavra, leia a palavra, se saboreie da palavra. E aí, queridos, você vai receber todas essas bênçãos. Nos momentos perigosos, Deus vai te livrar e vai te colocar salvo. No momento em que você tiver alguma coisa para colocar diante de Deus com pedidos, Ele vai te ouvir quando você invocar e vai te responder. Nos momentos de angústias, Deus vai estar contigo, Deus vai te livrar e Deus vai glorificar o nome dEle. E durante toda a sua vida, o que Deus vai te dar? Longevidade. E quando você morrer, sair dessa terra, você vai viver a sua salvação junto do seu Salvador. Faça assim e que Deus derrame as ricas bênçãos sobre a sua vida. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse momento do culto no lar, que a gente reflete, que a gente aprende, que a gente se coloca diante de Ti, Pai. Obrigado porque o Senhor tem ricas bênçãos para aquele que te ama, para aquele que realmente, Senhor Deus, conhece o seu nome. E que todos possam ser pessoas que te amem e pessoas que conheçam mais a Ti. Muito obrigado por tudo, em Cristo Jesus. Amém. Deus o abençoe. Tenham uma boa noite, um bom dia, um bom momento. Um grande abraço. Tchau.